Bom, boa tarde, povo de São Joaquim da Barra, joaquinenses. É com muito prazer que a gente dá início, né, a mais uma dessa série de lives, onde nós temos conversado com a pré-candidata a vereadora pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em São Joaquim da Barra, e com várias pessoas, pesquisadores, professores, moradores de São Joaquim. E hoje, né, nessa live, uma live que a gente faz com muita alegria, né? Eu acho que é uma live de celebração. Primeiro porque eu estou conhecendo o Rodrigo Nicolau, que é quem vai conversar conosco hoje. Né? Não tinha tido esse prazer ainda, mas hoje estou tendo esse prazer. E a nossa conversa é com ele. É com este homem que, pelo que a gente estava conversando aqui, exerce, né, a advocacia, o direito, há já quase 20 anos, né, porque se formou em 1999 e logo passou na OAB e passou a exercer esse cargo, nessa profissão, e que também, né, pelo que nós estávamos conversando aqui, que eu me lembro, só não me lembrava das datas também, mas foi vereador na cidade de São Joaquim da Barra, simultâneo aos mandatos da nossa prefeita Maria Helena, que na atualidade, né, é candidata também à prefeitura de São Joaquim da Barra. E que a gente tem muito prazer e que nós estamos na luta para que possamos conquistar essas cadeiras. Então, o Rodrigo ele foi vereador entre os anos de 2005 e 2008, e por ter desempenhado uma excelente vereança, foi reeleito em 2008 e exerceu os mandatos entre 2009 e 2012. Né? Como eu já disse, ele é advogado há quase 20 anos em exercício, né? Acabou de terminar o mestrado pela Faculdade de São Francisco da USP, em São Paulo. E é isso, assim, Rodrigo, é um prazer estar contigo aqui hoje. Sinceridade mesmo, eu acho que a gente está aqui para nos fortalecermos, né? Sempre um apoio mútuo. E também o meu boa tarde para a Bia, né, que vocês já conhecem dessa série de lives, né? Essa que é uma mulher negra, e aqui fica uma referência, né? O Rodrigo lembrou, outras pessoas também lembraram. Hoje se comemora, né, se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, uma data importante que nós precisamos celebrar e que nós precisamos celebrar rememorando toda essa luta das mulheres negras no continente latino-americano, na América Central. Né? Então, Bia, né, a gente te deseja mais do que boa tarde, porque hoje é o nosso dia, mas é o seu dia também, né? Então, boa tarde, Bia, boa tarde, Rodrigo, e vamos para mais uma conversa. Eu acho que hoje é um assunto, né, um tema de live muito interessante para as pessoas que vão passar por aqui ou agora ao vivo ou depois. Porque uma coisa que tem que ficar clara, né, Rodrigo, Bia, a gente está preocupado com a saúde pública. Né? Inclusive, a gente vê o nosso partido, né, o Partido dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, preocupados com as populações no Brasil, com as populações periféricas, vulneráveis. Nós nos preocupamos com saúde pública. E nós vamos discutir aqui hoje as eleições municipais no contexto da pandemia. E essa é uma discussão muito interessante para o momento que nós atravessamos. Então, eu convido a Bia para deixar o seu boa tarde aqui e a gente começa a nossa live. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você nesse final de tarde, daqui a pouco início de noite. E tenho certeza que esse diálogo fará diferença para nós e para aqueles que estiverem também nos assistindo, que estiverem nos ouvindo. E só para relembrar, o Partido dos Trabalhadores, ele faz parte da minha vida desde sempre, né? Quando eu me interessei pelo meio político, né? Fui estudar história, sociologia, filosofia, e bem antes disso, lá na minha juventude, eu me interessei pelo Partido dos Trabalhadores. Na época que eu conheci, que eu atuei, que eu trabalhei, que eu sacudi a bandeira, a sede do partido era ali na esquina da rua Bahia com a Rio de Janeiro, né? Hoje lá é uma casa de ração, né, que vende
produtos para animais, né? Mas eu lembro muito bem ali do Chicão, esses dias eu ia mencionar o Chicão, outras pessoas, Pereirinha, outras pessoas que foram bastante importantes ali, né? E foram importantes, fizeram a diferença no Partido dos Trabalhadores, pessoas simples, né? Pessoas periféricas, e entre outros, né, que por ali passaram, que ali estão ainda até hoje, que permanecem, né, enraizados, né, na defesa, nos ideais do Partido dos Trabalhadores, os quais nós defendemos, né? E é uma alegria muito grande estar aqui com você, Rodrigo Nicolau, um advogado renomado aqui na cidade. Acho que todo mundo conhece o Rodrigo Nicolau, conhece a família. Então, assim, é uma alegria muito grande. E eu já queria entrar, Rodrigo, perguntando para você, queria que você deixasse um pouquinho, falasse um pouquinho, né, do Partido dos Trabalhadores aqui em São Joaquim da Barra, né? Nós sabemos da força do nosso partido, e eu gostaria que você, hoje, como atual presidente, falasse um pouquinho, né, para que a população conhecesse um pouquinho mais da nossa história, da história do partido. Com você, Rodrigo. Pois não, Bia, obrigado pelo convite, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a você, ao Matheus, ao Tiago, pelo convite e a oportunidade de participar dessas lives que você tão bem tem feito, se apresentando como pré-candidata a vereadora pelo Distrito de São Joaquim. É uma alegria, né? Uma satisfação poder minimamente contribuir com essas participações junto à população de São Joaquim. Agradecendo, então, e já respondendo a sua pergunta, de fato, hoje eu estou presidente do PT, né, do Diretório Municipal de São Joaquim, pela segunda vez, motivo que muito me honra, que, afinal de contas, o PT de São Joaquim tem uma história riquíssima na cidade, e efetivamente é o partido político mais importante de São Joaquim, como o PT é o partido político mais importante do Brasil, né, pelas suas próprias raízes históricas. Se você for pensar na redemocratização do Brasil, é impossível a gente imaginar o Brasil de hoje sem o PT existindo, né? E o PT, de fato, é o único partido da história desse país que surge de baixo para cima, para quando esteve no poder, né, com o presidente Lula e a presidenta Dilma, realizar as transformações sociais que realizou. Então, lá no ano de 1980, surge o PT no Brasil, de uma convergência de trabalhadores, intelectuais, né, setores da igreja progressista, e dessa união de forças nasce o Partido dos Trabalhadores, que é, ainda hoje, o maior e mais importante instrumento que dá voz e vez àqueles que mais precisam das políticas públicas dos governos. Então, o PT fez muito bem para o Brasil e fez muito bem aqui para São Joaquim, né? Se o PT nacionalmente é o maior partido, não só de esquerda, mas o maior partido do Brasil, e os dados estão aí, né? Você imagina o seguinte, Bia, depois da redemocratização, o PT disputou todas as eleições para presidente da República, ganhando ou perdendo, mas perdeu 4 e ganhou 4, né? Sim. E demonstrando a inserção social que esse partido tem, por conta da sua ligação com os movimentos sociais, com os sindicatos, com a sociedade civil organizada, enfim, é um país que tem no PT o seu principal partido por conta dessa sua estrutura, dessa sua história, né? São 40 anos de uma história riquíssima de transformação do Brasil e das cidades brasileiras. E em São Joaquim, essa história do PT, mais ou menos, caminhou junto com a história do PT nacional. O PT em São Joaquim, Bia, ele surge em 1981. Eu sou de 77, quer dizer, eu tinha 4 anos de idade, e posso dizer que o PT nasceu na minha casa, né? Meu pai é um dos fundadores do PT, ao lado de companheiros valorosos como o Zé Ivo, o José Milton Guimarães, o Leandro Bácaro, que já não está entre nós, o Peraro, outro companheiro que ajudou a fundar o PT, entre outros. Você citou o Chicão, né, o nosso querido Chicão do PT, que já também não está com a gente, um trabalhador rural que tanto orgulho deu ao PT de São Joaquim. Mas em 81,
o PT começou a se formar em São Joaquim com reuniões que eram feitas na minha casa, né? Minha mãe conta que saía comigo ainda no final do período da ditadura militar, ainda não tínhamos liberdades absolutas, né? O regime militar já estava numa fase descendente, mas ainda assim vivíamos numa ditadura e ainda foi só em 82 que, de fato, o pluripartidarismo funcionou para valer. E o PT, já em 82, participou da eleição aqui em São Joaquim, com candidato a prefeito, vice uma chapa de vereadores. E o Leandro Bácaro, que foi o nosso candidato a prefeito, teve naquela oportunidade, em 1982, 13% dos votos aqui em São Joaquim. E a partir daí começa a história do PT na cidade. E nessa eleição de 82, o PT elege o seu primeiro vereador na região nordeste do estado de São Paulo, que é o Zé Ivo Vanucci, que depois se tornou prefeito de São Joaquim. Então, desde 82, o PT já disputa todas as eleições aqui em São Joaquim, ganhando uma, perdendo outras, mas nesses anos todos, nós governamos nossa querida cidade em duas oportunidades, com o Zé Ivo, de 93 até 97, e com a Maria Helena, 2 mandatos, a Maria Helena que foi a primeira mulher a ser eleita prefeita de São Joaquim, a primeira prefeita a ser reeleita também na cidade, demonstrando a força da sua liderança, ela que é a nossa pré-candidata a prefeita nessa eleição. Então, desde 82, o PT trilha um caminho vitorioso em São Joaquim. Né, elegemos já dezenas de vereadores, políticas sociais importantes foram implantadas nos governos do PT, a valorização do servidor público quando o Zé Ivo foi prefeito, né, o que a Maria Helena fez nas áreas da saúde, da educação, nós vamos poder discorrer sobre isso durante a live, mas, de fato, eu estar presidente do PT hoje, a mim é um motivo de muito orgulho, pela própria história do PT, pela própria história da militância desse partido, que é o nosso principal patrimônio, e pelas bandeiras que nós sempre defendemos durante toda uma vida de atuação política, de defesa daqueles que mais precisam, de defesa das políticas que tentam dar vez e voz às pessoas mais necessitadas. Hoje, o Matheus lembrou, é o dia de comemoração da mulher negra latino-americana e caribenha, e nesse momento de crise sanitária e econômica, ainda essa semana, teve uma reportagem importante no jornal Folha de São Paulo, demonstrando que é a mulher e a mulher negra a que mais sofre, tanto no aspecto da saúde pública quanto no aspecto econômico, o que demonstra que o Brasil ainda tem uma dívida imensa em relação aos negros, às mulheres, às minorias, de uma maneira geral. E aí, Bia, você, enquanto uma mulher negra, desempenha um papel fundamental, não só para nós do PT em São Joaquim, mas com a sua candidatura, a pré-candidatura à vereadora, esse tema será levado ao debate político em São Joaquim, porque nós sabemos da sua ligação, da sua profunda ligação ideológica com esses temas tão caros a todos nós. Né? Então, o PT tem essa história em São Joaquim de muita combatividade. Nós que começamos a nossa luta na oposição, demonstramos que quando governamos São Joaquim, governamos muito bem. Né? Então, a gente vem para essa pré-campanha, para essa pré-disputa eleitoral, com muita vontade de relembrar aos amigos joaquinenses o que foi os 2 governos da Maria Helena. Então, é com alegria que eu assumo essa posição de muita responsabilidade de estar à frente do PT de São Joaquim nesse momento de uma disputa eleitoral municipal. Então, é esse trabalho que eu quero, enquanto presidente, poder bem desempenhar, sempre em favor da nossa chapa de vereadores, de pré-candidatos, da nossa pré-candidata Maria Helena. Poxa, bacana, Rodrigo. Nos diz uma coisa aqui, Rodrigo, como presidente do partido, desse partido tão importante para São Joaquim da Barra, quiçá, né, o mais importante para o município, pelas conquistas, pela implementação de políticas públicas, né, nos mandatos da Maria Helena como prefeita. A gente, na live que tivemos com ela, a gente relembrou várias políticas públicas, mas nesse momento, Rodrigo, no momento onde o Brasil passa por uma crise sanitária,
uma pandemia, embora haja um profundo negacionismo das lideranças nacionais em relação a essa pandemia, a essa crise sanitária. Negacionismo que não é legitimado pelos médicos e pelos biólogos, né? Os médicos, biólogos, quem estuda, quem pesquisa, diz que o vírus existe, que a coisa é séria, que mata e que tem um profundo impacto também em pessoas mais vulneráveis, né? Tem todo um debate sobre como o isolamento social é classista, né? Quem pode se isolar, quem não pode. Mas nesse momento, no contexto de São Joaquim da Barra, desse município que a gente tanto gosta e tanto ama, e por isso a gente está aqui para esse pleito eleitoral, né? Como que a gente pode avaliar as eleições municipais aí em São Joaquim? Quantos candidatos o PT tem agora? A vereadora, eu me refiro, né? A vereadoras. Como é que está isso, né? Como que a gente avalia esse momento? Como que vão ser as eleições municipais? Porque assim, a gente está aqui, né, Rodrigo? As pessoas não estão mandando muitas mensagens para a gente por WhatsApp, pelo Messenger do Facebook, perguntando, né, qual o interesse das lives? O interesse é a informação. Você vê que desde quando nós começamos as lives com a pré-candidata Bia Verdu, a gente traz assuntos de informação, renda básica cidadã, mulher negra na atualidade brasileira, gestão pública de saúde, enfim, né? Então, assim, aqui a gente está trazendo uma informação que é rica para os joaquinenses, né? Como que essas eleições vão se dar nesse momento? De fato, é um momento inédito para todos nós, não só para quem está envolvido no processo eleitoral. O Brasil enfrenta, assim como o mundo todo, a maior crise sanitária da nossa história, né? É claro que já tivemos outras pandemias, mas o mundo hoje é muito menor, né? Se é que a gente pode dizer, estão muito mais próximas. Então, os problemas se tornam globais de uma maneira muito mais rápida e muito mais intensa. E o Brasil está no meio do olho do furacão, ao lado dos Estados Unidos, são os dois países que mais têm número de contagiados e de mortos. Não é à toa que os dois governos em nível nacional se parecem, o governo dos Estados Unidos e o nosso. E, de fato, é isso. Esse é um problema que está presente. Infelizmente, o governo federal não desempenha o papel que estaria obrigado a desempenhar. É claro que a saúde pública ela é de responsabilidade de todos os entes da federação, não só do governo federal, mas também do governo estadual e também do governo municipal. Mas o governo federal deveria ser o grande articulador das políticas públicas de saúde e, nesse momento, das políticas que iriam proteger as pessoas. Mas, infelizmente, você vê um governo que vai de encontro à ciência, né, um governo que tem na figura do presidente da República, o Bolsonaro, um sujeito limítrofe, absolutamente incapaz de enfrentar um momento tão grave quanto esse, é quase um inimputável na presidência da República, e ele, por não ter a mínima condição de governar um país tão complexo como o Brasil, ele adota a tática do confronto, inaugura um confronto todo dia, um confronto novo diário, na verdade, para mascarar a sua absoluta incompetência de coordenar um trabalho em favor das pessoas que mais precisam dos governos. Quem morre mais, quem perde emprego, quem perde renda, continua sendo o povo pobre desse país, né? É o povo mais pobre da periferia, que é o povo mais penalizado, tanto quando você pensa no aspecto sanitário, da saúde, quanto você pensa no aspecto econômico, né? Ainda essa semana também no noticiário, saiu uma pesquisa que morre 50% a mais de pessoas nos hospitais públicos do que nos hospitais privados, né? Pois os hospitais privados atendem quem tem dinheiro, são mais bem equipados, os médicos são mais bem pagos e assim por diante. Então, a ausência do governo federal no comando do enfrentamento dessa pandemia tem como consequência o aumento de contagiados, o aumento de pessoas que estão morrendo, o aumento do desemprego e assim por diante. Mas nós temos que enfrentar essa questão. E aí, fazendo um juízo de valor em relação à postura que o presidente da República assume, porque ele terá que ser avaliado depois pelo povo, né, na próxima eleição, ou se ele terminar o mandato dele. Mas trazendo esse raciocínio
para o ambiente eleitoral, Matheus, de fato é uma novidade para todo mundo. Né? Para você ter uma ideia, em São Joaquim da Barra, é uma cidade de 50 e poucos mil habitantes, temos aqui 35 mil eleitores. As eleições municipais, as últimas, por exemplo, elas têm uma característica muito peculiar, que é o fato de que os candidatos, né, tanto candidatos a vereador, vereadora, quanto o prefeito e prefeita, durante a campanha, fazem questão de andar de casa em casa, né, para se apresentar, para conversar com o eleitor, para deixar as suas ideias e assim por diante. Então, essa característica que é muito marcante da forma de fazer campanha em São Joaquim, eu não sei se ela vai acontecer, né? Porque eu não sei como nós estaremos nas eleições municipais que já foram prorrogadas, né? Nós sabemos que as eleições não serão mais no dia 4 de outubro, mas no dia 15 de novembro, mas até lá eu não sei como nós estaremos, porque São Joaquim da Barra fica numa região do estado de São Paulo que, de acordo com o próprio governo do estado de São Paulo, está na faixa vermelha, né? Que é a pior faixa que mais preocupa em relação à contaminação das pessoas. Então, eu não sei como isso vai avançar, se nós vamos estar em condições melhores para poder ir para a rua, conversar com as pessoas e assim por diante. Daí cresce a importância de um trabalho nas redes sociais que a Bia tem feito tão bem por meio dessas lives, que não é só levar informação, como você diz, leva informação, mas, sobretudo, as pessoas passam a conhecer a pré-candidata Bia e o que ela pensa sobre vários assuntos importantes para que o eleitor saiba na hora de escolher o seu candidato. O eleitor quer escolher o candidato mais qualificado. E a Bia se apresenta e se coloca como uma pré-candidata excepcionalmente qualificada pela sua qualificação pessoal, mas, sobretudo, pela opinião política que ela tem nesses mais diversos assuntos que vocês vêm tratando. Então, se a eleição será dia 15 de novembro, todos os prazos do calendário eleitoral também foram avançados, né, por conta dessa mudança de data. Aqui em São Joaquim nós temos 11 vagas na Câmara, são 11 vereadores. A lei eleitoral diz o seguinte, que você pode, enquanto partido político, lançar uma vez e meia a quantidade de candidatos em relação ao número de vagas. Então, em São Joaquim da Barra, cada partido político poderá apresentar uma chapa com até 17 candidatos a vereador. Desses 17 candidatos, 30% tem que ser de um sexo ou outro. Não necessariamente 30 de mulher, pode ser 30 de homem também. Nós aqui em São Joaquim, nós do PT, nós vamos lançar 17 candidatos a vereador, são 9 candidatos homens e 8 candidatas mulheres. É numa demonstração de que nós temos aqui na cidade uma preocupação de valorizar a participação da mulher na política. Não por Isso é muito acaso, importante. a nossa pré-candidata é uma mulher, é a Maria Helena, né, que já foi prefeita e foi a melhor prefeita da história de São Joaquim. Então, o PT de São Joaquim, como o PT nacional, porque o PT nacional, Matheus, é uma coisa que os outros partidos não têm. Por exemplo, no nosso diretório, nós temos que garantir vagas proporcionalmente a mulheres, a jovens, a negros. Então, o nosso diretório tem metade dos membros mulher, tem 30% de negros, tem 20% de jovens. É uma imposição partidária que o PT tem, né? Outros partidos, infelizmente, ainda não levaram para a sua organização interna essas tarefas de fazer uma inclusão das minorias, que nem são minorias, né? Porque mulher hoje é a maioria na nossa população. Sim. Mas, infelizmente, não ocupa na política, nos cargos públicos, nos cargos de direção das grandes empresas, das grandes instituições, nem um quinto dessas vagas. O Congresso Nacional são 513 deputados, eu acho que as mulheres não passam de 20%, né, de representatividade. Então, é um erro. Né? Nós temos que incentivar a participação das mulheres. Então, nós do PT aqui de São Joaquim lançaremos a chapa completa, são 17 pré-candidatos a vereador, desses 17, teremos 8 mulheres, né, o que é um motivo de orgulho para nós do PT. E temos convicção de que elegeremos uma grande bancada, assim como o nosso trabalho é no sentido da eleição da pré-candidata Maria Helena.
né? Então, assim, vamos enfrentar uma campanha nova. As redes sociais terão um papel importante, nós estamos tentando compreender esse momento, enquanto ele está acontecendo, e a Bia, como historiadora, sabe que não é fácil analisar o momento enquanto ele está acontecendo, né? É difícil isso, você acertar, mas nós vamos tentar acertar a nossa comunicação com o eleitor joaquinense para fazer a apresentação das nossas ideias, do nosso plano de governo, fazendo uma campanha para cima, alto astral, sem atacar os adversários, né, mas defendendo os legados do PT enquanto governou São Joaquim, os mandatos do Zé Ivo e da Maria Helena, e, sobretudo, dizer para o eleitor o seguinte: você conhece a Maria Helena, você sabe como ela foi prefeita de São Joaquim. Imagine você agora ter a Maria Helena mais experiente ainda à frente da prefeitura. Fará um mandato ainda melhor. Mas para a Maria Helena fazer um mandato ainda melhor, ela precisa ter uma Câmara de Vereadores comprometida não com ela, né, comprometida com São Joaquim. E aí a importância da escolha de um bom candidato ou uma boa candidata a vereadora, né? E aqui, felizmente, o PT tem ótimos candidatos e desses ótimos candidatos é, sem dúvida, a Bia, né? Como eu disse, pela sua formação pessoal, pela sua ideologia, pela sua história petista, né? Desde sempre, né? A família inteira sempre de esquerda, progressista, os seus irmãos, o Zé Paulo, advogado aqui no PT, o Dito, que faz um trabalho extraordinário de defesa dos direitos humanos, do sem-teto lá em São Paulo, uma referência, uma liderança popular, que é uma referência nacional. Então, a Bia tem estatura para se tornar uma das maiores e melhores vereadoras de São Joaquim. E vai na Câmara poder ajudar muito a Maria Helena. Então, nós do PT encaramos essas mudanças na legislação eleitoral com calmo, né, tentando avaliar o momento com um discernimento que possa fazer com que a gente entenda o que está acontecendo, mas, afinal de contas, o que a gente busca é bem se comunicar com o eleitor, com o joaquinense, né, para a gente fazer a defesa da nossa história, das nossas administrações, mas, sobretudo, colocar para as pessoas que São Joaquim pode muito mais, né? São Joaquim pode sonhar muito mais do que tem sonhado, sabe? São Joaquim é uma cidade com potencial extraordinário de crescimento, de desenvolvimento. Basta ter na prefeitura uma prefeita como a Maria Helena, que é a nossa pré-candidata, que tem um jeito dinâmico de administrar, mas, ao mesmo tempo, um olhar fraterno, humano, de compaixão com aqueles que mais precisam do poder público. Porque São Joaquim da Barra, Matheus, embora a gente se localize numa região rica do estado de São Paulo, não é uma cidade rica, né? Nós não temos miséria extrema aqui, mas temos muita gente que precisa dos serviços públicos de qualidade, precisa de uma escola de qualidade, precisa de um posto de saúde de qualidade, precisa de um serviço social que funcione, né? Então, esses serviços públicos têm que ter alguém comandando a sua execução, a sua realização, alguém que tenha uma visão social. Porque nós vamos enfrentar, não só São Joaquim, mas o Brasil inteiro, momentos difíceis daqui para frente, pois a nossa economia está em frangalhos. O PIB deve decrescer 10% no mínimo. O desemprego no último período aumentou em 2 milhões. Né? As pessoas não estão nem mais procurando emprego por conta dessa realidade toda. Então, a área social será uma área de fundamental importância para o próximo prefeito ou prefeita de São Joaquim e das outras cidades. Né? Então, é com esse espírito de demonstrar para as pessoas que tem um caminho para que São Joaquim possa ser uma cidade melhor, é que nós vamos encarar esse período de campanha, agora pré-campanha, e a campanha lá na frente. Né? Usando as redes sociais, como vocês têm usado muito bem, a Bia tem mostrado como se faz, né? E, na medida do possível, conversando com as pessoas. Eu torço para isso tudo passar. Né? Eu quero fazer uma campanha na rua, né? Com mais calor humano, conversando com as pessoas, olhando no olho, dando um abraço. Isso faz diferença. Né? Poder entrar na casa de uma pessoa para tomar um café, para tomar uma água, fazer uma reunião com os amigos, isso faz diferença para mim, para nós do PT. Né? Então, eu torço para que passe logo, para que a gente possa fazer uma campanha mais perto do normal.
Acho difícil, né? Mas quem sabe. De qualquer forma, é tentando entender esse momento que a gente vai levando esse momento de pré-campanha até chegar na campanha e a gente vai se apresentar, vai pedir voto, vai apresentar as nossas ideias, os nossos projetos para São Joaquim. Perfeito, Rodrigo. A campanha. A campanha começa em que data mesmo? Então, a eleição é dia 15 de novembro. A campanha acontece em 45 dias antes da eleição. Então, serão 45 dias de campanha, onde o candidato pode pedir voto, pode ter material, pode fazer um panfleto e assim por diante. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento que a própria legislação eleitoral regulamenta, que é um momento de pré-campanha, onde os pré-candidatos podem se apresentar, podem dizer as suas ideias. É o que a Bia tem feito. A Bia, com essas lives, tem se apresentado, tem mostrado para a população o que ela pensa do Brasil, do mundo e de São Joaquim. Então, isso, na pré-campanha, é o que nós podemos fazer. A campanha mesmo são 45 dias antes do dia da eleição, que é dia 15 de novembro. Perfeito. Ou seja, começa em outubro, né? Exato. Começa no início de outubro. Exatamente. 15 de setembro, né? Outubro. Início de outubro. Vai ser no começo de outubro, porque se a eleição é dia 15, deve ser a partir do dia 1º de outubro. É verdade. Eu tenho até essa informação, já existe um calendário disponibilizado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, porque o que acontece? O calendário eleitoral, ele não se resume apenas à data da eleição. Existe todo um processo em que as datas vão se sucedendo e os acontecimentos em relação à organização da eleição vão acontecendo. Por exemplo, as datas para se realizar as convenções. Inicialmente, antes da mudança da eleição do dia 4 para o dia 15, as convenções se dariam durante 15 dias no início do mês de agosto. Agora, as convenções mudaram a sua data, acompanhando a mudança da eleição do dia 4 para o dia 15, as convenções serão feitas agora no mês de setembro. As propagandas eleitorais de rádio e televisão também adiantaram o seu calendário, a sua data inicial. Então, houve um adiantamento dos vários prazos que a legislação eleitoral trata até o dia da eleição, né? Mas são 45 dias para a campanha propriamente dita. Se a gente sabe que a eleição será dia 15 de novembro, a partir do dia 1º de outubro, provavelmente, a campanha está liberada. E quem sabe a gente pode ir para a rua, né, Bia? Conversar com as pessoas. Quem sabe poderemos estar na rua, né? Quando desde o ano passado, né, eu já estava cogitando esta ideia de sair pré-candidata a vereadora. Conversei com a Maria Helena, outras pessoas me procuraram, né, e a Maria Helena, até comentei com a Maria Helena, com o Zé Ivo, mas, assim, os nossos ideais progressistas, né, não está no sangue da gente, né, não dá para a gente... Aí você fica pensando, aí eu pensei, conversei com os meus irmãos, conversei com a família e tal. Falei, não dá, gente. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho que ir aonde eu sempre estive. Não dá para mim mudar, né? E falar, não, eu vou pular fora hoje, né? Não é isso, porque a gente vê as coisas acontecendo. Eu falei, não, é para o PT que eu vou, né? E conversamos, eu, Maria Helena, Zé Ivo, tivemos uma longa conversa. E ali eu já me filiei no partido e estou, né, feliz, né, muito feliz com isso. E para mim estar junto, né, eu não me lembro não me lembro de outras eleições em que tivesse tantas mulheres concorrendo pelo partido, né, dos trabalhadores, nem em outros partidos também, né, muito menos em outros partidos. E para mim é uma alegria, assim, uma satisfação muito grande, né, porque a mulher, mostra que a mulher, ela está chegando, né, a Maria Helena já esteve prefeita por 2 vezes, hoje nós estamos com ela pré-candidata, temos aí mais 8 mulheres disputando, né, essa eleição, né, e um conjunto de mulheres, assim, que eu não tenho adjetivos, né? Cada uma no seu jeito, no seu estilo, mas são grandes mulheres, guerreiras, dispostas,
né, com coragem, como diz meu irmão, com muita coragem, né, falou assim, nossa, você é corajosa, né? Eu acho que a mulher na política, em qualquer outra área, tem condições de fazer tudo igual aos homens, com certeza, mas em muitos casos muito melhor. Eu não tenho medo de afirmar que, por exemplo, o que a Marilena fez na área da educação aqui em São Joaquim da Barra, muito se deu ao fato dela ser professora, de ter sido diretora de escola, entender que a educação, o poder transformador que a educação tem. É claro que isso é importante, mas o fato da Marilena ser mulher e ter feito o que fez na educação, eu acho que tem uma ligação muito íntima, né? O que eu estou dizendo, Matheus? Quem conhece São Joaquim vai saber o que eu estou dizendo, o que a Marilena fez na área da educação. Foi uma revolução silenciosa. Uma revolução silenciosa. O município aqui, ele cuida da pré-escola e até o primeiro ano, né? O antigo primeiro ano. Creche e pré-escola. Essa é a competência do município. Aqui não é municipalizado, salvo 2 escolas recentemente municipalizadas pelo atual prefeito. Mas a grande área de atuação na educação municipal aqui é a pré-escola e a creche e a pré-escola. O que a Marilena fez nessa área da educação foi algo extraordinário, extraordinário, né? Não só a reforma dos prédios, da estrutura física, não só colocar carteira com computador, lousa digital, o projeto pedagógico, a merenda escolar com qualidade excepcional, balanceada, com um nutricionista cuidando disso, não só a entrega de material de primeira qualidade, uniforme, tinha uniforme de verão e de inverno, até abrigo, tênis, né? As crianças de São Joaquim nunca tiveram isso. Na Páscoa, ganhavam um ovinho de Páscoa, né? A Marilena fazia festa de aniversário todo mês nas escolas para comemorar o aniversário das crianças, e tenha certeza que muitas crianças, que é o público da escola pública, as pessoas mais pobres, talvez só tiveram aquela comemoração do seu aniversário naquele ano. Além disso tudo, a beleza, o carinho, o cuidado com as escolas, talvez só uma mulher fosse capaz de fazer e de realizar. Então, pensando nisso, de que você pode transformar a vida das pessoas quando você investe corretamente, com seriedade e com paixão o dinheiro público naquilo que é preciso investir, é que você vê a transformação social. Eu não tenho dúvida em afirmar que a Marilena, nos seus 8 anos, com o que ela fez na área da educação, ela mudou a vida de 2 ou 3 gerações de joaquinense, para muito melhor, para muito melhor. Eu sou testemunha, eu tinha a minha filha, tinha 2 filhos pequenos nessa época, que estudavam em escola particular. Eu tirei da escola particular e coloquei na escola da prefeitura. E não só eu, não, muita gente em São Joaquim, Matheus, fazia isso. Isso que eu ia falar agora. A escola particular para colocar na escola da prefeitura, porque era muito melhor em todos os aspectos. Então, só uma administração que enxerga que fazer política não é pensar na próxima eleição, mas é pensar nas próximas gerações, pode fazer o que a Marilena fez. Isso ninguém sabe, esse legado deixado pela Marilena, ninguém apaga. Não. Ninguém apaga. Eu imagino que ela será capaz de fazer agora com a experiência acumulada de 8 anos de prefeitura. Né? Ela será uma prefeita ainda muito melhor. Né? Infelizmente, a qualidade na educação hoje, passados 8 anos, já não é a mesma. Por exemplo, a minha filha menor, que por último estudou na escola pública, Bia, nos últimos anos, eu tive que, para ajudar na manutenção da escola, de comprar uma pizza lá que os professores, os funcionários estão fazendo para levantar um dinheirinho para fazer um concerto aqui, um concerto acolá. E se tem cabimento uma coisa dessa? Só fazendo uma parte, Rodrigo, do que você está falando, conversando com meu irmão um dia desses, né? Meus sobrinhos estudam em Ribeirão, e meu irmão comentando com a gente, né? Que eles precisam levar, né? Os pais se organizam e levam os materiais de limpeza, material de higiene para a escola, porque não tem. Né? Não tem sentido, né? não
tem material de higiene, a comida, a merenda não é aquela, não tem qualidade, né? Não tem balanceamento. E, meu sobrinho estuda numa escola, meu irmão contratou um rapaz, uma pessoa que entrega marmita, porque ele trabalha o dia todo, e a pessoa todos os dias leva uma marmita para ele lá na escola, porque era sem condição comer. Agora, você imagine, quer dizer, meu irmão tem a condição de contratar a marmita, de doar o material para a escola. Agora, você imagina aquele aluno, aquele adolescente, aquele jovem que não tem essa condição, que não tem o alimento, vai para a escola pensando, lá na escola eu vou comer. Aí não tem uma alimentação adequada. Mas, Bia... Eu já encontrei muitas vezes, eu fui professora e sei disso, né? Não, mas além disso, né, o que eu estou dizendo vai além, né? Eu lembro, eu estudei em escola pública e em escola particular. Eu lembro na escola pública, quando eu era moleque, eu ficava feliz quando tinha o mingau de milho verde, que era o que eu gostava. Acho que era uma vez por semana e tal. Gostava da bronha. Mas hoje, o que a Marilena fez nas escolas, né, toda essa mudança que a gente já comentou, ela incluiu lá projetos de esporte, por exemplo, as crianças poderiam fazer balé, judô, capoeira, aula de música, é um negócio extraordinário, extraordinário. E, na verdade, é um elo de uma corrente, né? Quando você analisa os 8 anos da Marilena à frente da prefeitura, você começa pela educação e faz esse balanço altamente positivo das transformações que ela proporcionou. Mas nós vamos além. Quando a gente pensa em educação, a gente pensa em cultura. Né? Ela fez o Anfiteatro Arthur Parada, lá na Escola Fernando César, lá no Jardim Paraíso, na Sambra, tem um auditório dentro daquela escola, aquela escola é um palácio, né, que é um dos bairros mais carentes de São Joaquim. E, Matheus, você toma uma ideia, já teve um ex-prefeito de São Joaquim que chegou a dizer que achava um absurdo fazer uma escola daquela qualidade num bairro tão pobre. Olha o raciocínio dessas pessoas que, inclusive, quer voltar para a prefeitura, ver se tem cabimento um negócio desse. É um absurdo, cara. E a gente tem que lembrar também, o Rodrigo Nicolau, assim, eu me mudei de São Joaquim justamente no início do segundo mandato da Maria Helena, né, em 2009, onde ali você estava ocupando, né, o cargo de vereador, né, absolutamente comprometido com a lei orgânica do município, com os joaquinenses, né? A gente precisa de vereadores e de vereadoras que tenham entendimento de causa, né, que conheçam a lei orgânica. Sim. Quando a gente fez a live com a Maria Helena aqui, a Maria Helena deu uma aula para nós, né, da lei orgânica do município de São Joaquim da Barra. Então, assim, é importante vereadores que cumpram, né, com essa dimensão que é a institucionalização de políticas públicas, mas com aquilo que é o papel mais efetivo de um vereador, que é fiscalizar os gastos públicos, né? E para a gente fiscalizar isso, a gente precisa entender de lei orgânica. E assim, eu só queria dizer uma coisa, né? Quando eu estive fora daqui de São Joaquim da Barra, porque eu fui cursar a universidade, depois voltei, saí para continuar os meus investimentos na educação, no ensino superior, mas é importante dizer que as pessoas que votaram depois que a Maria Helena terminou, né, o segundo mandato dela, as pessoas votaram num projeto. Aquele que se candidatou naquela eleição se candidatou com o projeto de políticas públicas que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras havia criado, né, e que depois, né, infelizmente, por perspectivas distintas, acabou saindo, mas foi nesse projeto que o Partido dos Trabalhadores criou. E a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores, Rodrigo, você sabe disso, a gente sabe que ele tem compromisso com os trabalhadores e com as trabalhadoras do Brasil, né? Houve toda uma desmoralização, né, do partido nas esferas nacionais, mas a gente sabe o peso que isso tem referente a ideias que criaram, né? A molduras que criaram para ser pensado assim ou de outro jeito, mas a gente sabe o bem que o Partido dos Trabalhadores fez para o Brasil. Aqueles que estão nos ouvindo agora, pode ouvir, por exemplo, o Mano Brown, né? Vamos falar de periferia, vamos falar daquele que é um dos líderes do Racionais MCs, né? De um dos maiores e mais importantes grupos de rap do Brasil. É só a gente assistir ele falando, quando ele para falar do PT e para falar de Luiz Inácio Lula da Silva, né? E de toda essa cadeia, né? Porque
quando o Lula esteve, né, na presidência da República, né, tinha uma simultaneidade de mandatos que muito foi valoroso para nós, né? Os mandatos a níveis nacionais, a nível estadual, a nível municipal, mas a gente vai resgatar isso, a gente está aqui lutando. Claro. Eu acredito que em São Joaquim da Barra, o PT hoje é o partido com o projeto mais voltado para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para os joaquinenses. O PT entende de povo porque nasceu no meio dos movimentos sociais. Então, joaquinense, você que está aí nos ouvindo, eleitor, nós ainda estamos na pré-campanha, daqui a pouco a gente vai começar a campanha. Mas nós somos aqui um partido com um projeto e, acima de tudo, história, né? Vocês ouviram o Rodrigo, a Bia, nós temos história, né? Então a gente está aqui contando essa história para vocês, né? E a gente sabe que vocês sabem que isso é verdade, né? A gente tem clareza disso. Basta vocês olharem os mandatos da Maria Helena, basta vocês olharem aquela reeleição que eu citei, que foi por conta de um projeto político do Partido dos Trabalhadores. Inclusive esse que aí está prefeito, na primeira eleição dele, ele se elegeu pelo PT, não foi isso? Exatamente. Sim. Se elegeu pelo PT, pela força do projeto, pela força da Maria Helena. E aí as condições da política levaram com que ele abandonasse não só o PT, o grupo que o elegeu, mas o mais triste, que abandonasse essas políticas públicas, né, que nós tantos defendemos aqui. E você tem toda razão e diz com muita propriedade que o importante é isso, é as pessoas e os eleitores identificarem o que representa cada pré-candidato. Você levantou um aspecto fundamental. Eu fui vereador 8 anos. Não dá para você escolher o seu vereador porque você é amigo dele ou porque você acha que ele tem um nome engraçado, sabe? Não dá. O vereador é um político da maior importância para a cidade. O vereador é aquele político, dentre todos os políticos, que é o mais perto das pessoas. Cidadão comum, quando precisa chegar ao poder público, é muito mais fácil de procurar um vereador do que um prefeito, um deputado, um governador e o presidente. Então, a escolha de um vereador ou de uma vereadora tem que ser com muito critério. Analisar a vida da pessoa. É claro que escolaridade é apenas um critério. Não precisa votar em alguém que é doutor. Né? Nada disso. Tem muito doutor aí que não chega perto de gente que não tem grau de instrução nenhuma. Né, em relação a compromissos com ética, com moral, com o bem público, assim por diante. Mas o vereador tem que entender o mínimo. E o mínimo é conhecer bem a lei orgânica e conhecer bem o regimento interno, para saber o que pode e o que não pode fazer. Constitucionalmente, o vereador tem duas funções principais, que é legislar, dentro da esfera da sua competência legislativa, o vereador não pode tudo. Aliás, pode muito pouco quando a gente fala em legislar, porque, por exemplo, o vereador não pode criar despesas para o executivo. Né? Ele não pode fazer uma lei que cria despesa. Mas, além de legislar, ele pode e deve fiscalizar as ações do executivo, contribuir com ideias, ter senso crítico. Seja na oposição ou na situação, o vereador tem que apontar os rumos, levar para o chefe do executivo o que está acontecendo nas ruas da cidade, ser um verdadeiro fiscal, né? Ser uma pessoa que vai estar presente nos 4 cantos de São Joaquim, né? Para poder conhecer o que a cidade está enfrentando, os seus problemas, desde um buraco na rua até uma questão mais complexa, como, por exemplo, como melhorar a estrutura da saúde pública no município. Falta um posto de saúde em determinada área da cidade que está mais descoberta. Aqui nós precisamos aumentar o número de enfermeiras nesse determinado posto, porque a população aumentou. Então, toda essa observação da realidade da cidade, o vereador tem que fazer. E ele precisa, além de ter uma estrutura mínima de conhecimento dessas leis, principalmente do regimento interno e da lei orgânica do município, mas tem que ter vontade de trabalhar, vontade de atender as pessoas, de contribuir, sabe, de buscar verbos para a cidade em São Paulo, em Brasília, de ter contatos políticos. É o caso da Bia. Né? A Bia é eleita vereadora, tem toda a condição intelectual de destrinchar a lei orgânica, o regimento interno, de andar pela cidade, de conversar com as pessoas. Ela já faz isso uma vida inteira.
uma vida inteira conversando com todo mundo, conversando com as pessoas, mas mais do que isso, a Bia tem uma credencial que é contatos com políticos da mais alta estatura. A primeira live que ela fez aqui foi simplesmente com o Eduardo Suplicy, né, o maior senador da história da República, um dos maiores políticos do Brasil. Então, a Bia vai poder pegar um carro da Câmara e ir até a Assembleia Legislativa de São Paulo para conseguir verba para São Joaquim. A Bia vai poder pegar um carro da Câmara e ir até o Congresso Nacional e conseguir verba para São Joaquim. Ela tem condição disso. As pessoas a conhecem. Né? A deputada Marcialia conhece a Bia, o deputado Alexandre Padilha conhece a Bia, o Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, conhece a Bia. E dentre outros, o Suplicy mesmo, que fez questão de fazer uma live, de indicar o voto na Bia. Enfim, ela tem todas as condições de fazer um grande mandato, eu não tenho dúvida. E a Bia na Câmara será importantíssimo para a Maria Helena na Prefeitura. A Maria Helena que quer voltar para, de novo, implementar os projetos que ela fez e dar continuidade na área da educação, nós já fazemos, na área do esporte, é o que a Maria Helena fez na área do esporte, os projetos. O Matheus, antigamente em São Joaquim, antes dos projetos da Maria Helena, para você ter uma ideia, se uma criança pobre quisesse jogar tênis com o Guga, não tinha jeito. Porque em São Joaquim só jogava tênis quem era sócio do tênis clube. Tênis clube. A Maria Helena fez um projeto de tênis belíssimo, com quadras de saibro, com professores à disposição das crianças carentes. Tem projeto de tênis, de atletismo, de natação do Gustavo Borges, de judô com o Branco Zanol, de balé, de futebol, de tênis, como eu disse, projetos sociais, né, projetos que colocam as crianças para ter uma atividade esportiva e que revela até talentos. Nós temos talentos revelados no atletismo, né, no judô, atletas que saem daqui para competir. Competições internacionais, Matheus. Internacionais, atletas de São Joaquim vão competir. Na área da saúde, a preocupação com os mais pobres, antes da Maria Helena, nós não tínhamos, né, Bia? A Bia sabe disso, não tínhamos nenhuma equipe de médico da família. Não. Ela implementou 7. Hoje nós temos 10 em São Joaquim. Mas começou com ela. Ela conseguiu a UPA para São Joaquim. E aí, olha a importância de você, como a Bia, ter contato com políticos importantes. Você citou do período em que o Lula e a Dilma foram presidentes, que os municípios, de uma maneira geral, puderam avançar bastante. E São Joaquim é um exemplo disso. A UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, e o SAMU, a Maria Helena conseguiu muito por conta da sua ligação estreita com o Alexandre Padilha, que era ministro da Saúde naquela oportunidade. Sim, verdade. Ele veio a São Joaquim, né, Bia? Inaugurar um posto de saúde, a Maria Helena pediu e ele conseguiu. O Centro Estamos Cultural... marcando uma deixa aqui, viu? Estamos marcando uma live com o Padilha, e em breve a gente vai estar com o Padilha também. Excelente, excelente. O nosso deputado federal tem ajudado muito São Joaquim nessa época de dificuldades em enfrentamento à pandemia, tem sido muito atento a nós, o Padilha é muito presente, foi ministro da Saúde, um excelente deputado federal, uma liderança e tanto. Na área da cultura, Matheus, a Maria Helena não só fez o Anfiteatro Arthur Parada, que é um teatro importante em São Joaquim, mas também deixou 2 milhões em caixa para construir o nosso centro cultural, que recebe o nome do Rolando Boldrin, o grande joaquinense Rolando Boldrin. Infelizmente, a atual administração deixou parado essa obra durante 8 anos, e agora parece que às vésperas da eleição começa a retomar. Eu até brinquei esses dias que podia ter eleição todo ano, né? Porque parece que em ano de eleição as administrações funcionam, né? É engraçado isso. Se não fosse trágico, né? Se não fosse trágico, é verdade. Mas, enfim, os avanços de 8 anos da Maria Helena foram muitos. E se ela retornar à prefeitura, e a gente tem muita convicção de que isso acontecerá, ela precisará ter na Câmara de Vereadores gente como a Bia, né, que tem condição de conhecer o que o vereador faz. Eu me lembro, Bia, eu fui 8 anos vereador de oposição, de situação. A Maria Helena era prefeita e eu era vereador. Então, é um trabalho diferente o vereador de situação para o vereador de oposição. Você será uma vereadora de situação também, assim como eu, né? Você vai se eleger e a Maria Helena também. Então, a sua presença na Câmara para fazer a defesa dos projetos da Maria Helena, das ideias que ela vai levar para a Câmara, será fundamental. Você tem todas as condições, bem articulada que de fazer a defesa
do que interessa não para a Maria Helena, para os vereadores, mas do que interessa para o povo de São Joaquim da Barra. Né? Você fará a diferença na Câmara, eu tenho certeza. Eu torço muito para que você seja eleita, sabe? Pela sua qualificação pessoal e pelo PT. Nós vamos eleger uma petista, né, uma mulher negra, consciente da sua posição na sociedade brasileira, uma mulher guerreira, que vem de família humilde, que formou os filhos, né? Eu acho que a maior herança que você pode deixar para um filho é a educação, né? E tá aí os seus filhos, o Tiago, meu colega advogado, o Mateu aqui, então a gente sabe da sua história, né? E a gente não pode prescindir de ter na Câmara de Vereadores alguém como você, né? Que tem condição de se destacar como uma das melhores vereadoras de São Joaquim. Então, eu torço muito, né, para que a sua pré-candidatura cresça, para que a sua candidatura lá na frente cresça ainda mais e que o resultado seja a vitória eleitoral, sua e da Maria Helena. É uma alegria muito grande, né, e poder ouvir essas palavras, né, incentivo, né, vontade, a gente, todos os dias, ontem eu fiz uma ligação para o meu filho e falei, Matheus, acho que nós temos uma live hoje, mas assim, como a gente não está tão acostumado com tudo isso, com essa metodologia de usar a internet, de live, e eu me adiantei, a live era em agosto, eu falei que era ontem, ele estava em viagem, ele falou, mãe, então, mas assim, a gente vai aprendendo aos poucos, né, esse meio que nós temos é fantástico, ainda bem que nós temos a internet, que nós podemos fazer as lives, nós podemos usar o Facebook, podemos usar o WhatsApp, né? Podemos nos comunicar com as pessoas, visto que nós ainda estamos na fase vermelha da pandemia, né? A região de Ribeirão Preto, a região de Franca ainda continua até dia 10 de agosto na fase vermelha, estamos assim, literalmente, não impedidos, né? Mas não é bom que a gente fique pela rua. Só sair com extrema necessidade e para trabalhar. E a gente sabe que muita gente, né, principalmente as pessoas da periferia, as pessoas mais necessitadas, elas precisam continuar trabalhando, elas precisam trabalhar, né? E poucas vezes que eu saio para a rua, eu vejo quantas percas nós tivemos no comércio, várias portas fechadas, aluga-se, né? Então, a gente entende que aquilo foi fechado. O desemprego, com certeza, eu não sei o índice de desemprego aqui na nossa cidade, mas com certeza o índice do desemprego deve ter aumentado muito aqui em São Joaquim da Barra, e as carências sociais serão grandes, isso a gente tem certeza, não precisa nem fazer um gráfico para a gente falar, não, 2021 vai ser uma maravilha, né? Vai ser um ano bem difícil nas questões sociais, nas questões econômicas para a cidade, para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil e no mundo afora, né? Nós não somos, né? Não estamos brindados quanto a isso, né? Vai acontecer. Mas assim, eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição completamente diferente, Rodrigo, como nós já falamos aqui. É uma eleição praticamente vai ser feita através das telas. Provavelmente, eu não sei, né? É uma incerteza muito grande de que até 1º de outubro nós possamos estar nas ruas. Quando eu entrei, meu desejo, eu gosto muito de conversar, né? Então, quando eu paro para conversar, o negócio vai longe. E eu achei, falei assim, vou para a rua, vou conversar com todo mundo, né? Vou rever ex-alunos meus, pais que eu já... Faz tempo que eu não encontro, né? Principalmente dei aula muito tempo no CREUS, dei aula muito tempo no Genoveva, no Elza Miguel. Então, tipo assim, a gente conhece, querendo ou não, nós conhecemos, né? De vez em quando um aluno me encontra na rua e, oi, professor! Eu olho assim e falo, meu Deus. Aí você vai puxar pela memória, olhar no rosto, tentar lembrar, né? Porque se ele lembra da gente, mais novinho, né? Lembra com certeza da gente, mas a gente vai envelhecendo, e graças a Deus que envelhecemos, né? Significa que estamos vivos. E às vezes a memória da gente falha de vez em quando, assim, a gente não lembra do rostinho daquele menino, daquela menina, que hoje já é um homem, uma mulher, né? Com responsabilidades, trabalhando, estudando. Mas a gente tá aí para isso, Rodrigo. A ideia, né? Junto com a pré-candidata Maria Helena,
E é sair para a rua. Eu não tenho pretensão, estando na Câmara ou chegando à Câmara Municipal, de ficar sentada numa mesa, não. Não é. Nossa, nem na escola, quando eu dava aula, né? No período de aula durante 30 anos, eu não conseguia sentar na minha mesa e ficar ali sentada atrás da mesa. Me dava assim, era estranho. Eu falava, professor tem que ter pé, professor tem que ir para a lousa, professor tem que ir nos alunos. E é essa mesma, eu vejo dessa mesma forma, né? Estando na Câmara Municipal, estando vereadora, né? Hoje sou pré-candidata, mas nós podemos estar na Câmara Municipal o ano que vem, junto com a pré-candidata Maria Helena, que também poderá estar lá conosco. A pretensão nossa é continuar trabalhando com as portas abertas, é continuar visitando as pessoas, porque é para a população. Somos eleitos pela população e para a população. Nós não somos eleitos para ficar sentado atrás de uma mesa, ligado com ar-condicionado, e não dá. Não é assim que eu penso. Né? Não é isso que eu tenho na minha cabeça. Eu tenho na minha cabeça, tenho falado para as pessoas com quem eu tenho conversado através das lives ou através do Facebook, do WhatsApp, que é ir nelas. A gente precisa conhecer a nossa população, conhecer de perto as carências, conhecer de perto as necessidades, ver o que eles têm a falar com a gente. Eu me lembro de eu me lembro, esse dia para trás eu estava fazendo uma live e me lembrei de um filme que eu vi, devo ter visto, em que o prefeito troca de lugar com o munícipe, né? Ele fala, hoje você vai ser prefeito. Aí, o que você faria? Né? E foi interessante a troca, né? Porque aí um sentiu como é estar no lugar do outro. E é isso que nós precisamos, né? Muitas vezes nós precisamos nos colocar no lugar do outro para ver o que está acontecendo, o que ele está passando. Quando eu vejo a questão da água, quando eu vejo a questão algumas questões da saúde, hoje nós temos 10 postos de saúde que atendem no médico da família, porém, ainda há uma carência, há carência de enfermeiros, há carência de médico, há carências assim, em todas as áreas, eu ainda vejo uma carência muito grande, né? E a gente só vai conseguir fazer algo quando nós chegarmos na população, nas pessoas da cidade, seja ela de qual setor for, e essas pessoas chegarem para a gente e falarem, olha, aqui no meu bairro acontece isso, 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 e a gente aprender a dar ouvido para essas pessoas, ouvir o que elas estão falando. Não estou prometendo que nós vamos fazer as coisas acontecer assim, num piscar de olho, porque não é fácil, mas são coisas que às vezes levam dias, meses, anos, né? Mas a intenção é colocar o carro para andar, não passar na frente do carro, mas colocar o carro para andar. Ô, Bia, o espírito é esse. Colocando, as coisas vão acontecendo, né? E a gente tem tudo para isso, temos tudo para isso. Temos pessoas aí dentro do Partido dos Trabalhadores, grandes mulheres, como eu já citei, mulheres batalhadoras de vários setores da sociedade. Temos a Maria Helena, que é uma pessoa fantástica, da qual eu conheço há muitos anos. Temos aí atrás nos assessorando, né, como estando presidente do partido atualmente, o Rodrigo, que é uma pessoa assim, excelente, fantástica, de um conhecimento assim, que tem nos auxiliado em todas as áreas. Temos pessoas de fora, temos a deputada que tem nos auxiliado com lives, tem nos ensinado, pessoas assim que dispostas, né? E nós, enquanto candidatos, enquanto pré-candidatos, também temos que ter disposição em aprender. Aí ontem meu marido falou, você não vai fazer almoço? Eu falei, não, estou aqui vendo uma live. Né? Tem hora que eu fico tentando assistir, eu fico assistindo, não é porque eu quero aparecer em todas as lives, é porque eu estou querendo aprender algo que eu não sei, porque a política, apesar de eu ser professora de história, de eu ser professora de sociologia, de eu ter dado aula de filosofia, você dar aula é uma coisa, você falar de política lá na sala de aula é um negócio. Você vir para a rua, você vir para enfrentar uma eleição é outra conversa, porque aí você vai viver aquilo. Né? Aí você tem que conhecer aquilo que você está vivendo, você tem que buscar os conhecimentos da lei, você tem que buscar os conhecimentos do partido, você tem que buscar a lei orgânica, o regimento interno. Não é assim, eu vou ficar sentada aqui em casa, não, eu já sou filiada, agora já sou pré-candidata, aí daí a pouco vai registrar essa candidatura depois das convenções, se der certo, registra-se a candidatura. E aí? As coisas não acontecem, né? Então a gente tem que literalmente sair para a rua,
né? Se não podemos sair para a rua, nós vamos pela internet, nós vamos usar todos os meios que nós temos legais aí para usar, né? Porque nós temos os meios legais, pessoas que está nos dando o aparato para a gente entender o que é isso, como funciona, o que podemos e o que não podemos fazer. Temos aí o aparato. Hoje eu estava vendo o professor lá da UFABC, eu fiquei assim, eu falei, nossa, como... Fiquei assim, né? Com tudo que ele nos falou, nos ensinou, o menino, o Rodrigo lá da Marcialia, assessoria da Marcialia, a Meire, pessoas assim que têm nos ensinado, né? Então, com todo ensinamento, se não chegarmos à Câmara, se por acaso não chegarmos, pelo menos nós teremos uma grande bagagem que poderemos levar para a vida e para outros pleitos, né? E não vamos parar por aí, né? Mas a ideia é continuar buscando, porque São Joaquim da Barra merece, São Joaquim da Barra precisa de pessoas como a gente na frente do Executivo, na frente do Legislativo. Ô, Bia, você, Matheus, a Bia, você disse duas coisas importantes. Primeiro, que embora o vereador tenha que ter interesse, se interessar pela lei orgânica, pelo aspecto técnico do exercício do mandato, isso não basta, né? Você tem que estar na rua conversando com as pessoas. É isso que precisa. Isso que você fará, porque você já faz, né? É algo que você já faz. Você vai fazer apenas com um olhar específico para o exercício do mandato. E a segunda coisa que você disse é que nós vamos precisar de ter uma preocupação no próximo mandato com o aspecto social. Nós vamos enfrentar um problema de muita dificuldade. A economia está em frangalhos, São Joaquim não está isolada do mundo, nem do Brasil. Nós vamos sentir os reflexos da crise econômica aqui também. E aí nós precisamos ter uma área social da prefeitura muito atenta a essas questões. E a Marilena teve uma ideia sensacional, brilhante, né? Aproveitando as experiências dos governos do PT, não só no âmbito nacional, mas em municípios também, como Araraquara, do nosso prefeito Edinho, mas, sobretudo, a experiência de uma luta de uma vida do Eduardo Suplicy, e a Marilena incluiu no seu plano de governo um benefício assistencial aos moldes do Bolsa Família, que está sendo pensado especificamente para São Joaquim, para que esse benefício possa dar dignidade àquelas pessoas que mais precisam, porque a prefeitura, de uma maneira ou de outra, socorre as pessoas no momento de dificuldade, com uma cesta básica, por exemplo. Mas se você, ao invés de dar uma cesta básica, você cria um cadastro de pessoas, as mais pobres da cidade, e possibilita que elas recebam, assim como é o Bolsa Família, um benefício pago pelo município, você não só supre essa necessidade mínima da pessoa, que é comer 3 vezes por dia, como disse o Lula no seu primeiro discurso de posse, e se ele saísse da presidência e cada brasileiro tivesse a possibilidade de comer 3 vezes por dia, ele se daria satisfeito, e ele fez muito mais do que isso. Então, além de você garantir que cada joaquinense coma 3 vezes por dia, no mínimo, você ainda tem um reflexo da área econômica, porque esse auxílio que a prefeitura vai dar para essas pessoas, nos moldes do Bolsa Família, será um auxílio financeiro que será gasto nos bairros da cidade, nos pequenos mercados, né, nas pequenas vendas. Você vai gerar emprego, vai gerar renda, muito diferente da prefeitura dar 600 cestas básicas por mês, que ele compra, atende 600 famílias, é verdade, de uma maneira mais limitada, a pessoa não tem nem o direito de escolher qual alimento quer comprar ou não, porque a cesta já vem montada. E mais do que isso, você compra a cesta de um comércio de fora de São Joaquim. Verdade. Normalmente, sempre são empresas de fora da cidade que ganham a licitação e vendem a cesta para cá. O dinheiro nem fica aqui. Né? Então, olha a ideia brilhante que a Marilena teve, e ela vai trabalhar essa ideia e apresentar para a população de São Joaquim, e vai precisar da sua defesa lá na Câmara, Pia. Com certeza. Por um projeto de lei, né? Um benefício assistencial para as pessoas mais carentes de São Joaquim, aos moldes do Bolsa Família, criado pelo presidente Lula, para que a gente possa dar dignidade para as pessoas mais carentes, e, por tabela, ainda fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, o comércio dos bairros mais descentralizado.
né? Então, será um salto imenso na área social, um salto de quantidade no atendimento das pessoas, mas, sobretudo, um salto de qualidade, né? A gente sabe, o Aloysio Mercadante, que é um dos economistas do PT, tem um livro chamado Vozes do Bolsa Família, que já é um livro um pouco antigo, mas que ele faz um estudo das transformações sociais e econômicas que o Bolsa Família proporcionou, sobretudo nas cidades mais pobres desse país. Existem cidades do Nordeste brasileiro tão pobres que o que movimenta a economia é o Bolsa Família. Sabe? Então, não é só garantir que as pessoas possam se alimentar, porque é um absurdo, né? A gente, no século XXI, imaginar que tem brasileiro passando fome, e tem. Tem. Porque nós somos um país capitalista, desigual, com uma elite mesquinha, com um passado escravocrata, que nós ainda não resolvemos a nossa história. Nós somos incapazes mesmo de fazer uma prestação de conta da ditadura militar. A gente não debate isso. No Chile, os militares assassinos são presos. Na Argentina, os militares assassinos são presos. Aqui eles ocupam cargos no governo federal. Verdade. Então a gente não presta conta da nossa história, né? Então, eu registro aqui, a Marilena vai ter oportunidade de, durante a pré-campanha e a campanha, falar bem sobre esse projeto. Mas ela já adiantou para nós, por isso eu tomo a liberdade de dizer, nós levaremos como um dos nossos carros-chefes a apresentar ao povo de São Joaquim, Bia, esse projeto de um auxílio assistencial para as pessoas mais carentes de São Joaquim, nos moldes do Bolsa Família. Isso tudo por meio de lei municipal. Então você, Bia, já começa a estudar lá a lei orgânica, o regimento, para fazer a defesa desse nosso primeiro projeto que a Marilena enviará para a Câmara, se eleita prefeita de São Joaquim, né? E é muito importante, viu, o Rodrigo, Bia, Rodrigo que terminou agora falando dessa ideia que me parece, né, uma ideia brilhante, porque nós, né, os economistas, e não são só os economistas de esquerda não, viu, pessoas que estão aí nos ouvindo, os economistas de direita apontam, né, os economistas mais conservadores apontam que a gente vai entrar num período de recessões econômicas, né, de desemprego, né, de desemprego mais do que nós já temos, né? E é muito importante um município, né, elaborar uma lei municipal e implementar essa lei, né? Então, quando o Rodrigo ele fala disso, ele fala de uma mulher que é pré-candidata à prefeitura, que já tem um projeto político, que pretende implementar. Então, a gente percebe um partido que tem projeto, né? E um partido que tem projeto e que beneficia as pessoas que vão passar por uma certa vulnerabilidade. E nós precisamos, né, junto com essa prefeita, que a gente quer que seja eleita, ter vereadores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Por quê? Porque se nós temos vereadores e uma prefeita do mesmo partido ocupando Câmara e Prefeitura, nós temos um alinhamento de ideia, né? Nós temos uma convergência, porque a gente sabe que uma pessoa que está à frente de um município não decide as coisas sozinha. É por isso que existe, né, a Câmara dos Vereadores. Então é muito importante vocês analisarem os partidos e analisarem os projetos. Não se trata aqui de personalismo político, joaquinense. Trata-se de a gente olhar para partidos e para candidatos e candidatas que têm um projeto político coerente, né? E um projeto político que beneficia os mais pobres, que beneficia os vulneráveis, os desempregados, os periféricos, é um projeto político humano. Eu não tenho dúvida disso, viu, Rodrigo? Não tenho dúvida disso, Bia. O PT é um partido que tem um projeto em defesa da humanidade, em defesa dos cidadãos. Então, é muito importante que estejamos alinhados agora, né, no início dessa campanha eleitoral. Nós temos aí nós estamos no final de julho, né, nós temos mais alguns meses de pré-campanha, um mês e pouco de pré-campanha. Depois as campanhas começam, como o Rodrigo disse, né, 45 dias antes das eleições, que acontecem no dia 15 de novembro. E aí é importante a gente ir para as escolas, para os colégios eleitorais, com uma decisão consciente e responsável. Isso é muito importante. O voto consciente é fundamental. Você chamou a atenção, Matheus, para um dado que é verdadeiro.
A Maria Helena precisará de ter na Câmara vereadores identificados ao projeto que ela está apresentando para a cidade. Nós vivemos numa democracia representativa, onde temos o poder executivo e o poder legislativo. E para que o poder executivo possa executar os projetos que ele apresentou na disputa eleitoral, precisa ter um poder legislativo que vote esses projetos e que chancele, que aprove. Então, é fundamental a Maria Helena ter na Câmara, caso eleita prefeita, vereadores que foram candidatos com ela, como a Bia, por exemplo. Então, a gente chama a atenção do eleitor. Precisa votar no projeto apresentado. É claro que as pessoas, às vezes, escolhem um candidato dizendo assim, eu voto na pessoa. Tem muito disso. Tem muito disso. Mas a pessoa por trás de si, por trás da sua candidatura, representa um projeto. E o Brasil possui uma sociedade multifacetada. Nós temos quem defende os trabalhadores, nós temos quem defende os patrões. É normal que seja assim. Nada de errado nisso. Agora, o errado é o trabalhador votar no candidato que representa o patrão. Aí há uma distorção da realidade. Então, a gente tenta incutir essa formação política nas pessoas, Mas o Brasil tem uma democracia ainda muito nova, muito recente, A Bia sabe, a historiadora, se pegar a história do século XX, eu acho que é meio a meio período de ditadura com período de democracia, Nós tivemos recentemente, em 2016, um golpe jurídico midiático que afiou do poder a presidenta Dilma, O que só mostra que é uma democracia jovem, ainda com muita deficiência, muito frágil, e que nós temos que combater, Nós temos que fazer a defesa da democracia como um valor, que deve ser preservado. Então, a democracia tem as suas regras, e dentre as suas regras tem a existência desses poderes constituídos, o poder executivo e o legislativo. E a importância para que o poder executivo, que é eleito apresentando um projeto, é ter na Câmara vereadores, no caso de uma eleição municipal, no caso do Poder Legislativo Municipal, ter vereadores comprometidos com esse projeto. A Maria Helena vai precisar ter na Câmara vereadores que pensam como ela, que defendem o plano de governo que ela vai apresentar quando for candidata. E a Bia é uma dessas candidatas. Então, esse chamamento nós temos que fazer a todo instante, Matheus e Bia. Lembrar as pessoas, nós estamos elegendo qual cidade que nós queremos para os próximos 4 anos. Não é apenas escolher um prefeito ou uma prefeita. Nós vamos escolher o futuro de São Joaquim. Qual projeto que nós queremos para São Joaquim nos próximos 4 anos? Nós queremos uma administração que vai ter as portas abertas, que vai ter uma prefeita que recebe todo mundo, desde o mais pobre ao mais rico, do mesmo jeito. Nós queremos uma administração que valorize a escola pública, a saúde pública, os projetos de esporte. Nós queremos uma prefeita que vai resolver o problema da falta d'água, que vai rever essa tarifa altíssima de água. Nós queremos uma prefeita que vai buscar resolver o déficit habitacional de São Joaquim. Nós queremos uma prefeita que vai implementar um projeto social, que é um auxílio assistencial aos moldes do Bolsa Família, ou nós queremos um outro tipo de administração? São Joaquim, todo mundo conhece quem é quem, Matheus. Uma cidade de candidatos todos, todo mundo sabe quem anda com quem, todo mundo sabe a vida de cada um, o que faz na vida privada, o que fez na vida pública. Todo mundo sabe. A avaliação e a escolha de um candidato a prefeito e até mesmo a vereador não é difícil para o eleitor. Mas a gente faz esse chamamento, para quem estiver nos ouvindo, que trate o seu voto com muito cuidado, com muito respeito, que pense, que reflita. Serão mais de 100 candidatos a vereador. Escolha o seu candidato a vereador pensando não só na qualificação profissional, pessoal desse candidato, mas os seus compromissos, qual lado que ele está da história, o que ele defende. Se você pensa em votar na Maria Helena, vai votar num vereador de outra chapa que provavelmente vai ser contra essa ideia do auxílio assistencial emergencial? Não tem sentido. Então, se você acredita no projeto da Maria Helena, tem que eleger e votar vereadores desse time. E nós temos uma chapa qualificadíssima, advogados, profissionais liberais, comerciantes, estudantes, trabalhadores, professores, compõe a nossa chapa lá. Nós temos alguns professores e professoras, Bia?
Olha só, acho que temos 3 ou 4 professores e professoras na chapa. Temos advogada, né, temos comerciantes. Então, assim, é uma chapa, em termos de qualidade, riquíssima. Serão 17 nomes, né? Nós temos 17 pré-candidatos hoje, serão 17 candidatos, 8 homens, ou 9 homens, 8 mulheres. Qualquer um, a escolha é boa para bem representá-los na Câmara. Né? Mas hoje eu faço questão de dizer que eu torço muito, enquanto presidente do PT, para a eleição da Bia. Arquiteta, temos. A Rosângela, arquiteta. Não, tem muita gente qualificada. Muita gente qualificada. A chapa mais qualificada de longe. De longe. Eu conheço, sem desmerecer ninguém. Né? Sem desmerecer ninguém. Tem gente boa em todos os partidos. Tem gente boa em todos os partidos. Tenho amigo em todos os partidos. Mas a qualidade dos candidatos que nós vamos apresentar para o eleitor de São Joaquim é altíssima. Altíssima. Né? Não tem uma exceção na nossa chapa. Nenhuma exceção. E a Bia é um exemplo disso. A qualificação que ela carrega consigo é algo extraordinário. Né? Torço muito, Bia, para que você seja eleito. Obrigada, Rodrigo. Só reiterando o que o Rodrigo falou, Matheus, às vezes a gente conversa, né, principalmente nas eleições passadas, né, hoje nós não estamos podendo conversar tanto assim pessoalmente com as pessoas, frente a frente, mas às vezes as pessoas conversando com pessoas, a pessoa falava, não, eu vou votar em branco, eu vou anular meu voto, eu vou protestar, né? Eu quero dizer para a população, para essas pessoas que as eleições vão acontecer dia 15 de novembro, né? Elas já foram remarcadas, está tudo certo, legal. E o voto de protesto é quando você olha o melhor projeto, a melhor proposta e vota, né? Vota corretamente, escolhe lá o seu candidato a prefeito, seu candidato a vereador. Não é votando em branco, não é votando nulo que você vai mudar uma situação, né? Se você realmente pretende mudar, você quer mudança, você quer gente nova, gente fazendo coisas boas para São Joaquim da Barra, coisas que realmente a população joaquinense merece e precisa, é votar. Não adianta eu ir para a urna e falar, eu estou protestando e voto em branco ou voto nulo. Eu vou... como que fala? Quando você não vai votar. Não vou nem votar. Não vou nem perder meu tempo, né? Pois é. Então, não faça isso. Né? Então, a gente convida a população de São Joaquim da Barra. Temos certeza que se ainda estivermos nessa situação de pandemia, provavelmente já vai estar bastante estabilizado. Né? O Tribunal Regional, o Tribunal Estadual vai ter todo o cuidado, tudo aquilo que é preciso, como dita as regras da saúde, da OMS, da Secretaria da Saúde Estadual, com relação, então, do jeito que nós estamos saindo hoje, tem muitos que saem para trabalhar, que precisam continuar a vida, as eleições, elas precisam acontecer, né? E nós precisamos ir às urnas. Né? Então, que a gente vá com consciência, que a gente vote corretamente, que a gente não venha anular os nossos votos, eu nunca fui para uma eleição falar, chegar, eu não vou votar em ninguém, eu não vou anular, nunca pensei nisso, falar assim, eu quero mudança, eu tenho que escolher, que eu possa escolher o melhor, que eu possa fazer a melhor escolha. Às vezes, já aconteceu de eu errar, né? Já aconteceu de eu errar, mas, né, a gente aprende e aprende muito. Então, que a gente faça a melhor escolha. Hoje, a melhor escolha está aí no Partido dos Trabalhadores. Temos 17 candidatos, 9 homens, 8 mulheres. Temos aí a nossa pré-candidata Maria Helena. É a melhor escolha, né, para São Joaquim da Barra hoje. E nós, né, contamos com vocês, né? Contamos com a população de São Joaquim da Barra, contamos com todas, desde de 16 anos, que já pode ir às urnas escolher, né? Ter o direito de escolha, o poder do voto, até aquele que fala assim, não, esse já não precisa mais votar. Eu lembro de meu pai, né? Do avô do Matheus, meu pai fazia questão, né? De toda a eleição, mas ele falava assim, às vezes as pessoas falavam, o senhor não precisa ir mais, o senhor já está com 80 anos, 80 e tantos anos, o senhor não precisa mais ir às urnas, né? O senhor ter esse direito aí de não ir mais às urnas. Não, mas meu pai fazia questão, minha mãe fazia questão de ir às urnas escolher. Não, eu vou lá votar, é meu direito. E de votar no PT. Eles votaram nos candidatos à prefeitura do PT e os candidatos a vereador do PT. Até hoje, meu esposo, né, ele não aparece muito, ele é mais família petista.
mas me acompanha, me apoia, e ele briga. E se falar alguma coisa que é contrária, né, ao Partido dos Trabalhadores, que venha trazer ofensa, ele vira assim, ele vira uma onça, né, o pai do Matheus. E assim foram meus pais, assim são meus irmãos, assim é minha família, aquelas pessoas que estão à nossa volta, assim é a luta do meu irmão lá em São Paulo, do Dito, né, um guerreiro, um lutador no direito da moradia, na CMP, luta, mas luta como um leão, ou até mais que um leão, para que as pessoas, né, de menor visibilidade, as pessoas que precisam ter os seus direitos garantidos, né, seja ele ambulante, seja ele aquele que mora lá na periferia, ele está lutando, ele está na rua, ele está fazendo. Não está na rua porque agora ele não pode, né, por conta da pandemia, mas ele está lá, como nós estamos aqui hoje numa live, na defesa, no telefone, no WhatsApp, todos os dias, em todos os momentos. Para falar com ele é a coisa mais difícil, né? Então, porque ele está sempre na luta, junto da família dele, dos filhos, da esposa, todo mundo está ali junto com eles, lutando, e a minha família é assim, né? Se a gente for andar nós temos parentes espalhados, vários aqui em São Joaquim da Barra, em outros lugares, Minas, São Paulo, enfim, todo mundo está na luta, todo mundo está na luta, todo mundo querendo algo melhor para a cidade, algo melhor para a população, sempre pensando no geral, não pensa em si próprio, né? Nós não podemos pensar só na gente, mas nós temos que pensar também naquelas pessoas que estão à nossa volta, no nosso próximo é a população de São Joaquim da Barra, e nós precisamos fazer bem isso, escolher bem. E eu não poderia deixar, Rodrigo, quando nós citamos aí vários nomes, né, que eu conheço, que já tive o prazer de conversar, tive o prazer de receber na minha casa, né? Quando eu digo minha casa, era a casa dos meus pais, né? Então, nós recebemos várias pessoas, né? Nós recebemos Suplicy, nós recebemos Eduardo Cardoso, nós tivemos a oportunidade, quando o Lula veio a São Joaquim da Barra, e também eu não poderia deixar de citar o mentor, né? O Zé Mentor, quando ele teve também, hoje nós perdemos para a Covid-19, um importante político, né, do Partido dos Trabalhadores, que é o José Mentor, lá de São Paulo. E a gente não pode deixar de citar aqui um grande homem, uma grande perca que nós tivemos, né? Infelizmente, com a Covid-19, nem velório pode ter, né? Então, a gente deixa aqui o nosso abraço para a família do José Mentor, para todos os companheiros lá de São Paulo que vai deixar saudade, vai deixar, né? É uma perca grande, e que nós possamos aí realmente nos cuidar, porque a Covid-19, ela não está escolhendo pessoas, não. Né? Ela não está escolhendo pessoas. Né? Ela desde bebê, eu já vi criança, já vi jovem, já vi adolescente, já vi mulher, homem, idoso, todas as classes sociais, né? Então não é assim, eu vou escolher aquele ali ou aquele lá, não é assim que funciona, né? Então somos nós que temos que fazer a nossa parte, e que nós possamos ter a memória, né, e tudo aquilo que o Zé Mentor nos ensinou, né, que a gente possa usar em favor da população joaquinense, né? Tivemos grandes aprendizados com ele também, que a gente possa usar isso aí em prol da nossa cidade também. Bem lembrado. Infelizmente, perdemos esse grande amigo e grande político, né, o Mentor, que foi deputado federal, um grande petista, fundador do PT, lá no início da década de 80, perdemos para essa tragédia que estamos enfrentando, que é essa pandemia, né? É uma pena, é um momento de tristeza para o PT, mas para todos os brasileiros, porque foi um grande deputado federal, lutou muito pela causa dos trabalhadores, uma vida dedicada aos trabalhadores brasileiros, né? Então fica o nosso registro aqui, né, Bia, nossa lamentação. Mas é isso, Bia, acho que você vai que vai, né? Continua nesse ritmo, está muito boa a sua pré-campanha, você está se apresentando muito bem, essas lives têm dado oportunidade para as pessoas te conhecerem, é isso aí, acho que a gente nesse ritmo consegue fazer uma boa conversa com o eleitorado joaquinense, apresentar as nossas ideias e, quem sabe, vencer essas eleições para poder administrar São Joaquim nos próximos 4 anos e implementar os projetos que o nosso povo tanto precisa. Vai dar tudo certo. Com certeza. Vamos, né? vamos nesse ritmo que a coisa vai dar certo. Somos otimistas, né? Somos otimistas, acreditamos, né? Temos, nós temos
somos compromissados, né? Como disse, eu conversei com o Gabriel, com o Gabiru, como nós assim o tratamos, né? O rapper, na quinta-feira, de ouro, né? E ele, quando ele fala que rap é compromisso, eu falei, Gabiru, você é compromisso, né? Então, o PT é compromisso. E estamos aí para lutar por São Joaquim da Barra, né? E que venham outras lives, que outras pessoas também venham trazer esse diálogo, esse debate, né, para que a gente possa discutir outros assuntos, assim como nós temos feito. Por enquanto, essa é a forma que nós temos, né? Mas espero chegar lá em outubro e poder sair para a rua, né? Mas vamos... Eu também. Vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos torcer. Todos nós esperamos que a gente possa, né? Eu acho que essa coisa de andar pela cidade, de fazer um trabalho de base, né, Rodrigo? Outra coisa que o PT sabe fazer muito bem é trabalho de base. É nas comunidades, é nas associações de bairro, é nas pastorais da terra, da criança ao adolescente. Inclusive, né, deixar aqui, né, o registro também, né, do nosso parabéns, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos no mês de julho, e que a gente vai ter uma live sobre isso também. Excelente. É uma pessoa de São Joaquim, é uma joaquinense, é uma mulher negra, que entende disso, porque trabalha com isso. Mas eu quero terminar essa live, né, assim, com um pouquinho de desgosto, né, no sentido de que poderíamos aqui continuar muito, porque o papo está agradável, mas eu quero terminar esse momento, Rodrigo e Bia, né, do jeito que a gente tem terminado as nossas lives, né? A gente termina as nossas lives pedindo algumas indicações. Eu acho que o povo aí que está nos ouvindo já está um pouco se acostumando com isso, porque toda semana é uma música nova, um disco, um livro, a indicação de um filme. Mas hoje eu quero pedir isso e quero pedir uma outra coisa para você, Rodrigo, e para a Bia, né? Lembrando dos mandatos da Maria Helena aí como prefeita em São Joaquim da Barra, eu quero que vocês escolham, né, um dos projetos que a Maria Helena executou no mandato dela, que, de fato, a gente vai dar continuidade nesse projeto, caso ela seja eleita com seus vereadores e com suas vereadoras. E eu quero também que vocês indiquem, né, nesse bojo, algum disco, alguma música, algum filme que assistiu e que gostou. Então são essas duas indicações. Quais projetos que a Maria Helena fez lá, fez muito bem feito, que a gente vai dar continuidade quando nós formos eleitos. E aí uma indicação que fica a critério de vocês sobre um disco, sobre um filme. Essa é a pergunta que eu tenho para a gente fechar aqui muito bem fechado. E eu acredito nessa vitória, acredito nessa luta. Estamos aqui por isso, Rodrigo. Estamos aqui por isso, Bia. Porque é compromisso. O PT é um partido de compromisso com os trabalhadores, com os eleitores de São Joaquim da Barra. Tá bom. Deixa eu fazer então, Bia, porque você fica por último, a live é sua. Primeiro, agradecer, Bia, ao Matheus, ao Tiago, por a oportunidade de participar desse momento tão especial para mim, para o PT de São Joaquim e para a Bia, a nossa pré-candidata vereadora. Desejar a você, Bia, toda a sorte do mundo nessa sua caminhada, nessa sua empreitada. Torço muito pela sua eleição. Será importante não só para o PT, mas para São Joaquim e para Maria Helena, nossa pré-candidata a prefeito. Então, boa sorte, dedique-se à sua campanha, porque tudo pode dar certo. Percebo isso. Dos projetos da Maria Helena, acho que a grande marca da administração dos 8 anos da Maria Helena foi a transformação profunda na área da educação. Ela mudou São Joaquim nas mais diversas áreas, desde asfaltar 70% da cidade até criar todos os projetos de esporte que nós temos hoje, passando pela saúde, educação, a UTI, que ela ajudou a Santa Casa a conseguir, um monte de coisa. Mas eu acho que a educação e a cultura são duas áreas que se destacam na Maria Helena. Então, com certeza, a Maria Helena prefeita, nós teremos, de novo, uma educação municipal de excelência. E na cultura nós teremos a manutenção da Feira do Livro, né, que foi uma realização da Maria Helena, que é colocar o livro na praça pública à disposição de todo mundo. A Feira do Livro, para mim, foi a maior obra
da administração da Maria Helena, pelo seu significado, o que é a cultura e a educação para um povo. Então, a eleição da Maria Helena significa isso, a valorização da educação, especificamente a nossa Feira do Livro, maior e melhor do que nunca. E eu vou indicar os livros que eu estou lendo agora, são 2. Estou relendo O Sol é para Todos, o livro é uma releitura, eu li na adolescência, Harper Lee, que é o livro narrado por uma garotinha que conta aí no sul dos Estados Unidos, um sul racista, e o pai dela é advogado e defende um negro. Então, é a história desse fato numa comunidade no estado do Alabama, bem pequena, bem racista, contada por uma jovenzinha, que é a filha desse advogado e tal. Então, é um livro que, nos dias de hoje, vale a pena a leitura, importante. E estou lendo um livro do direito, de um sociólogo, Márcio Bilharinho Neves, que trata, Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes. Pachucanes é um autor, um jurista russo, da época da Revolução Russa, e que tem uma interpretação marxista sobre o direito. Tem uma obra, Marxismo e Direito, que é central para entender as correntes jurídicas que tentam explicar essa forma social do direito. Então, esse livro explica a obra do Pachucanes. Então, são os 2 livros que eu estou lendo no momento. Esse para os advogados, para os estudantes de direito, e O Sol é para Todos, para quem gosta de uma boa literatura. Então, é isso. Um abraço a todos. De novo, é uma alegria ter participado aqui dessa grande live. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. A minha indicação, a gratidão ao Rodrigo, as indicações, perfeitas indicações, não conheço, são 2 livros que eu não conheço ainda, mas vou procurar, conhecer. E a minha indicação, eu vou deixar aqui um filme que chama Selma, e ele fala sobre o racismo nos Estados Unidos, Então, você pode procurar esse filme e assisti-lo, e depois podemos até conversar novamente sobre essa questão, que é uma questão que está tão assim latente no nosso país, e fora do país, em outros países também, Então, temos discutido aí a questão do racismo, o racismo que hoje está aí, não é mais aquela coisa escondida, aquela coisa que falava velada, Hoje o racismo está acontecendo na nossa casa, na nossa frente, as pessoas que cruzam com a gente, às vezes, na rua, um olhar, tem várias formas, de preconceito, de racismo, de discriminação, e a gente precisa fazer algo para diminuir, acabar, talvez não seja assim, uma coisa tão fácil, por conta da sociedade, isso é um ato social, um país que viveu a escravatura, um dos últimos países, entre aspas, a libertar escravos, entre aspas, eu digo, porque vivemos uma escravatura, muitos vivem na escravatura, a escravidão constantemente, aí nós sabemos disso, a gente tem visto, a gente viveu e vive na própria pele, Então, assistam Selma, que vocês vão gostar, vão gostar muito de Selma. E quanto à obra da Maria Helena, eu queria falar da educação, eu acho que a gente precisa, a educação, tudo que ela fez, e é fantástico, realmente, muitos pais tiraram os filhos da escola e levaram eles para a escola pública na educação infantil, porque valia a pena, é melhor que a escola particular, que a escola privada, realmente, eu vivo isso, hoje eu tenho uma neta, que está usufruindo disso que a Maria Helena deixou, para nós, e a gente fala assim, como vai ser a hora que ela chegar, porque até o 1º ano ainda é do município, a hora que ela chegar no 2º ano, como vamos fazer? Porque temos excelentes professores na rede pública, porém existe uma decadência, um descaso por conta do poder com relação à educação no setor público, Então, a gente precisa... E a escola privada é muito cara. Nós que somos da periferia, nós que somos pobres, nós não temos condição de pagar 1.000, 1.500, 2.000 reais de escola e ainda ter que comprar o material anual. Então, não é fácil, Eu
Então, eu fico, assim, muito preocupada, né? Tenho netos, graças a Deus, eu já passei pela escola pública, cheguei à universidade, meus filhos já chegaram à universidade, mas eu tenho aí netos, né? Eu tenho a Valentina, eu tenho o Tito, tenho ainda sobrinhos que ainda vão chegar à universidade, ainda estão estudando no ensino médio, e até a gente tem essa preocupação com a sociedade de um modo geral. Nós temos aí milhares de crianças, né, que precisam muito desse setor, né? Então, a educação e o cuidado com o idoso, né? Porque eu lembro da minha saudosa mãe, a minha mãe amava a Maria Helena, o cuidado que ela tinha com o idoso, né? Ela tinha um cuidado especial com essa parte da sociedade que precisa mesmo, precisamos cuidar do idoso. Lembrar do SEMAI, né, Bia? SEMAI, os bailes, a Maria Helena as viagens, né? Minha mãe amava, cara. Minha mãe falava, eu vou pra praia com a Maria Helena, eu vou pra praia, né? E aí ia feliz da vida, né? Eu vou passear de barco, eu vou não sei aonde, né? E feliz da vida ela ia. Viu, Bia? Alguns idosos viram o mar pela primeira vez quando a Maria Helena foi prefeita. Os idosos para ver o mar. Né? Justamente. Uma pessoa pobre de periferia dificilmente vai à praia. Nós ainda, quando a gente vai à praia, a gente faz um sacrifício, assim, a gente fica... difícil. Tira daqui, tira dali, e junta de cá, e vamos para a praia ficar 3, 4 dias. Não é fácil. Né? É um gasto, assim, que foge do nosso orçamento, que depois pesa também. Mas eu fico imaginando outras pessoas que não conseguem mesmo, né? Então, a Maria Helena, ela fez isso, né? Cuidou do idoso de uma forma tão carinhosa, né? E eu acredito que, voltando à prefeitura, esse cuidado, esse carinho, essa paciência, né, que o idoso precisa, que a gente precisa ter com o idoso, ela vai continuar através da nossa pré-candidata e futura prefeita de São Joaquim da Barra, Maria Helena, ao lado dos vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores. Teremos muito carinho com todas as classes, com tudo isso que precisa realmente, seja saúde, seja educação, seja cultura. Nós teremos esporte, nós teremos um cuidado especial com todos esses setores, vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado, Bia, Rodrigo. Fiquei muito feliz aqui por essa conversa, por esse encontro, né? Encontro aqui com o Rodrigo, né? Primeira vez a gente já se conhecia, acho que o Rodrigo também, de algum modo, já sabia da minha existência, né? Mas hoje a gente pôde aqui se encontrar e foi um encontro muito potente, porque ele é um encontro que ele traz uma certa clareza, né? Daquilo que nós temos e daquilo que nós queremos e desejamos para São Joaquim. O que vocês podem perceber nos tipos de conversa que a gente tem elaborando aqui, que a gente vem tendo, é que a gente tem compromisso com o povo e a gente tem projeto político. O PT é esse partido. E, levando em consideração isso, eu queria trazer várias indicações, mas como a gente caminhou por um caminho onde a gente falou da experiência do Partido dos Trabalhadores, eu queria lembrar de um documentário de um diretor que eu gosto muito, que se chama Léo Hirschman, o diretor, que fez um filme belíssimo no final da década de 80, acompanhando os movimentos grevistas do ABC paulista, e o filme se chama, o filme documentário se chama ABC da Greve, de Léo Hirschman. Esse filme é um filme belíssimo, que conta a história dos movimentos operários na cidade, na grande São Paulo. Está ali um filme para a gente entender o nascimento do PT e a implicação desse nascimento nos interiores, né? Porque o interior não estava deixando de se movimentar. A gente conhece aí a história dos Vanucci, né? A história de várias outras pessoas que em São Joaquim estavam organizando a política a nível municipal, com comprometimento com o povo. E eu queria falar de um livro, né? Só pegar aqui, também para fazer uma menção aqui ao livro de um amigo, né? Um grande amigo filósofo, né? Que atualmente é professor na Universidade Federal de Uberlândia, chama-se Amon Pinho, né? Amon Santos Pinho, um grande amigo. E ele escreveu esse livro belíssimo que saiu pela editora Realizações, que se chama Filosofia enquanto Poesia, 7 cartas a um jovem filósofo, conversação com Diotima e filosofia nova e outros escritos. Então é um compilado de escritos do Agostinho da Silva, que era um filósofo português que se radicou no Brasil
e que fez um trabalho belíssimo de constituição da filosofia no Brasil e também de núcleos que estudavam as questões afro-brasileiras, né? Um intelectual que, inclusive, tem uma cadeira cativa na Universidade de Brasília. E aqui eu deixo essa indicação do livro do Amon Pinho, Filosofia enquanto Poesia, que é um livro que eu me debrucei nele aqui esses dias, né? Tem cerca de quase 400 páginas e ele foi lido já. Ficou excelente, Amon. Estou fazendo aqui um texto sobre esse livro para te mandar e belíssimo esse trabalho do Agostinho. No mais, eu queria agradecer o Rodrigo assim, imensamente. Rodrigo, quando eu estiver aí em São Joaquim, né, sem nenhum moralismo, né, a gente toma uma cerveja juntos e conversa um pouco sobre muitas coisas, né? E também a Bia Verdu, né, sempre um prazer estar nessas lives, e dizer, né, que agora, na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai receber um poeta e um rapper também, de Uberaba, que já teve participações na TV Cultura, que já ganhou alguns slams, algumas premiações, que é o nosso querido Wellington Sabino, que é lá de Uberaba. E o papo com o Wellington Sabino na segunda-feira é sobre o caso Islã. Pretos, né, aí pretos com X, periféricos com X, porque a gente não faz distinção de gênero, e perspectivas. Então, pretos, pretas, periféricos, periféricas e perspectivas. E a gente tem uma ideia aqui, caso, né, cheguemos lá, é claro que tem muita luta por aí, da gente institucionalizar, né, da gente lutar por um Islã em São Joaquim, por um lugar em São Joaquim onde os jovens pretos, periféricos, que fazem música, que se ligam na cultura, possam manifestar sua arte em sarais. Né? Eu acho que São Joaquim da Barra, como o Rodrigo muito bem deixou claro aqui, tem potencialidades que, com gestões certas, democráticas, como o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem esse compromisso, eu acho que a gente consegue ir longe. Então, na segunda-feira, às 19 horas, que vocês possam estar aqui mais uma vez conosco, e foi um prazer imenso, viu, Bia e Rodrigo, né? Obrigado. Imenso boa noite para vocês que estão aí em São Joaquim e até segunda-feira. Valeu, obrigado. Valeu, Rodrigo, prazer. Bom dia, obrigado. E abraço, bom fim de semana. Amanhã nós temos live? Não, amanhã não tem reunião. Valeu. Tá? Um abraço, obrigado. Um abraço.